A pergunta que eu ia fazer aqui é sobre a natureza divina de Cristo, né? Uhum. Você abordou vários pontos aqui do que a gente quer entregar no podcast, mas esse é um negócio que vai e volta na minha cabeça. Eu não tenho religião, Guilherme, você sabe disso, Uhum. mas em muita coisa eu concordo com os católicos, Sim. mas antes de começar a estudar mais e também ter mais convívio com amigos católicos, né? Eu não tinha me atentado por uma coisa. Na minha cabeça, vou fazer a pergunta para a Malu primeiro, antes de falar. Uhum. Jesus Cristo. Eu me considero católica. Uhum. Que bom. Jesus Cristo. Tá, vamos ver, Só vamos explicar. ver. Jesus Cristo, ele é Deus ou ele, porque foi criado por Deus, ele tá um pouco abaixo, embora ele esteja acima de todos os homens? Ele seria a criação mais perfeita, mas entraria abaixo de Deus. Qual é a sua visão? Você quer que eu responda o que? Sim. O que você acha? Porque você falou, me considero católica, mas você nunca parou pra estudar o que o católico pensa sobre isso. Não, e eu acho que também, apesar do Guilherme estar aqui, ser a materialização do estudo do catolicismo, Não, porque não, ele eu tô. estudou muito sobre Deus isso do para poder. céu, né? Eu Não, não peraí, sou, não sou. deixa eu fazer o meu raciocínio. O Guilherme, quando ele se converteu, ele já contou essa história pra gente, ele estudou sobre o catolicismo, sobre toda a história. E eu acho que nem sempre você precisa estudar. Eu acho que é quase uma Do relação nível do de um Guilherme, sentimento. certamente não. Não, certamente não. Mas é um sentimento, assim. Não, sim. Você vai estar no jornada de aprendizado, você não tem que saber tudo. Exato. Mas- Você vai mas eu entendo. aprendendo e você vai. Mas não fugiu da pergunta. E Vamos você. lá, E e aí? você? Vai. Jesus, ele é Deus. Deus ou ele está abaixo porque ele foi criado, embora esteja acima de todos os homens? A segunda opção. A segunda opção? A segunda. Então, ele foi criado, ele Ele tá... foi criado. Aham. Pois é, essa é uma discussão antiguíssima, muito antiga, porque E um não cara vou que ser era um eu que vou diácono responder, vamos deixar bem claro. Não, é em geral. Alexandria, É. ele criou essa heresia, que era a heresia ariana, era o Ário de Alexandria. Ele falava, olha, durante anos ele ensinou essa doutrina, e você teve uma discussão muito grande na história do catolicismo, da Igreja Católica, por conta disso, sendo que... E aí ele tá me colocando na discussão, você entendeu? Não, é porque eu quero ver a opinião do Guilherme sobre... Eu já sei, na verdade, no que ele acredita, porque você tem uma corrente que ganhou na Igreja Católica, que fala que não. Jesus é Deus, são os unitaristas, é tudo a mesma coisa, Pai, Filho e Espírito Santo. Já nessa corrente trinitarista, ele seria acima dos homens todos, mas estaria abaixo de Deus. O que em algumas religiões você vê, por exemplo, os islâmicos têm Maomé como profeta, mas Maomé não é divino. Ele morreu, entendeu? Então eu queria ver a visão do Guilherme. Claro. E na verdade o bispo Ário, né? Então, a Malu tá usando o chapéu do Papai Noel, né? E o Papai Noel é o de São Nicolau. E o São Nicolau, ele, num ato muito heróico na minha leitura, ele fez a única coisa que podia ser feita com o bispo Ário, que foi um soco na cara dele, né? E ele quebrou o nariz dele. Então o Papai Noel socou ele na cara. Falou assim, aí fala, pô, meu Deus do céu, tá vendo que horror, é a violência. Adoro as pessoas que entram, né? É a violência, é a falta de argumento. Na verdade, o Bispo Ário, entender ele como um Che Guevara da época dele, talvez seja um pouco exagerado, mas tá mais ou menos ali dentro. Ele era um revolucionário? Ah, total, tá 100%. Tipo, ser ariano tipo, Deus é um cara muito descolado, amo Jesus, mas odeio religião, é a mesma vibe, mesma energia. Menos ensinamentos, menos dogmas, tudo é mais livre, tudo é mais solto. E daí, pra você chegar a isso, as pessoas estarem fumando maconha, é uma questão só de 1.600 anos, entendeu? Mas no timeline, chega lá, né? Tem vários, claro, filósofos antigos que falam que, obviamente, se Deus é só um cara muito descolado, e se Jesus Cristo é só um cara muito descolado e não é Deus, né? Daí, por que a gente tá acreditando em tudo isso, sabe? Aí você começa a achar, mas não foi isso que Jesus Cristo falou, né? Jesus Cristo disse que ele era Deus, e aí vem a grande questão. Ele é gerado, então o credo explica muito bem, e aí muito mais, não só o bispo Nicolau era um homem muito mais alto nível, aliás ele é preso depois de socar o Ário, e milagrosamente as vestes dele voltam e Constantino fala, caramba, os caras não estão para brincadeira, sabe, porque ele chega na cela do São Nicolau e tá lá as vestes dele. Ele socou o Ário no Concílio de Nicéia? Ele socou o Ário no Concílio de Nicéia, e Constantino tava lá e mandou prender ele. E aí botou ele na cadeia e ele tava lá sem roupas, e aí quando ele voltou ele tava com as roupas dele brilhando. E daí o Constantino olhou e falou, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mas solta esse cara e deixa ele voltar. E muito mais sensato do que o Ário, quando você lê sem dúvida, é o próprio São Nicolau, é o próprio Santo Atanásio. E depois os padres da Capadócia, que é o Concílio de Constantinopla, né? Que aí vai vir São Gregório de Nícia, São Gregório de Nazianzus e São Basílio. Figuras
muito mais sensatas, muito mais articuladas, muito mais sãs do que o Ario. Porque essa visão do Ario, obviamente, está contradizendo o que o Cristo falou. E daí é muito estranho você querer ter o cristianismo sem seguir as palavras do Cristo, né? O Cristo é tão claro o jeito que ele fala, porque ele diz que quem não comer do meu corpo não terá vida eterna. Essa leitura, né? Então, vamos lá. Quando você fala da Santíssima Trindade, Jesus Cristo não é criado. Ele, na verdade, Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus feito homem. Então, nós podemos falar que ele é gerado, mas não que ele é criado. São coisas diferentes. Porque criatura, eu sou uma criatura, eu fui criado. Mas quando você é feito homem, né, você não está criando alguém. Deus se faz homem. E, na verdade, são três da Santíssima Trindade, porque nós temos ainda Deus e Espírito Santo. Então, sim, Jesus Cristo procede do Pai, mas não criado. Isso é exatamente o ponto do concílio que vai ser colocado, que é o que está no credo, né? Gerado, não criado, que procede do Pai. Então, quando você, na verdade, tem a encarnação do Verbo, você não está criando um ser novo, você não está fazendo nada, né? A melhor analogia é essa que eu já falei, é que Deus se fez homem. E veja, que o autor de uma história se colocou como personagem. Isso é muito mais fácil de... Mas por que então que a gente fala que ele era o filho de Deus? Sim, Sabe, porque, eu vou sacrificar o meu filho pela humanidade? porque se fez homem, né? E aqui você tem, de fato, Deus na Terra. Veja que... Por que o verbo vai se encarnar? É um dos atos mais bonitos do cristianismo, né? Que Deus tenha vindo redimir a humanidade. É até chocante, né? Tem uma das teses antigas que o demônio teria raiva de Deus, porque Deus teria se feito homem, né? E fala, isso eu não aceito, né? Eu aceito cultuar Deus eterno, mas eu não aceito que Deus faça homem. Isso para mim é revoltante. Mas essa é justamente porque a nossa redenção, a nossa redenção como homens, né? Ela passa pelo gênero humano. O gênero humano se perdeu. Então Deus, ao assumir, e aí tem duas naturezas, ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. Poxa, mas é estranho ser com duas naturezas. Mas, meu Deus do céu, né? A gente está falando de Deus eterno. O reino da impossibilidade, ele realmente não se dá da mesma maneira para Deus, né? Se você, obviamente, aceita a existência de um Deus eterno, entender que ele se faça homem é bastante factível. Uma coisa se segue da outra. Claro que se a pessoa não acredita que Deus existe, ela vai achar estranho que Deus se faça homem. Mas se ela percebe que Deus existe, daí e Deus tem, de fato, o poder que ele tem, Deus fazer homem se torna algo muito mais factível, né? Aristóteles nunca foi confrontado com o cristianismo, mas tem uma parte dos livros dele que ele fala, e se Deus se fizesse homem, né? E ele aventa essa possibilidade. Assim como Platão tinha aventado, é um exercício que os antigos faziam naturalmente, porque não há um impeditivo que Deus faça homem do ponto de vista lógico. É bastante, na verdade, Se ele tem todo o poder. se ele tem um poder total, naturalmente ele poderia se fazer homem. E não há também impeditivo, e não contraria a lógica, Deus do céu para mim só corrobora a lógica, que ele seja ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Por quê? Porque ele assume duas naturezas. Ah, mas eu não consigo assumir duas naturezas. Que bom, você não é Deus, né? Então isso mostra que você não é Deus. Mas é muito natural que Deus possa assumir duas naturezas. Aliás, o monofisitismo, né? Aqui entraria em vários temas das heresias antigas, né? Mas tinha para você ter noção, essa história de implicação das heresias antigas nas ideologias atuais, tinha um intelectual espanhol que ele costumava falar que o marxismo é monofisitismo. Que a partir do momento que os homens começaram a achar que Jesus Cristo tinha uma natureza só, daí surgiu o marxismo. E ele tinha toda uma árvore genealógica mostrando que o marxismo vinha do monofisitismo. É uma longa história, não vou entrar nessa árvore genealógica, né? Era igual... ela lembra, para mim, claro, uma árvore que tem no livro do Eric van Kunnefleden, não é para entrar na polêmica católicos e protestantes, que acho que foge muito aqui, mas o Kunnefleden tinha um gráfico, tipo, tinha o Lutero e chegava no Karl Marx, né? E daí, claro, ele tenta provar essa tese no livro dele, né? Tipo, tem eu vi um meme, uma versão maravilhosa disso, que tinha... a partir do momento que você relativiza uma coisa, termina com homens grávidos, né? E aí tinha uma árvore
E aí um cara postou em vários, tá feliz agora, Lutero, tá? Mas claro, claro que aí é que eu vejo uma... bastante no Instagram, assim. É claro que aí já é uma analogia quase efeito borboleta, mas eu entendo o que a pessoa está Picareta. falando. Então, a questão é que quando você olha para Jesus Cristo fazer homem, o filho não é o pai, mas ele é Deus. Tem até um gráfico antigo que mostra isso. E o Espírito Santo não é Deus Pai. Então, há uma distinção entre Deus Pai e Deus Espírito Santo. É a analogia que São Patrício usa do trevo. Uma folha do trevo não é a outra folha do trevo, mas as 3 folhas do trevo são trevo. Se você pega o trevo de 3 folhas, né? O de 4, o pessoal fala que é da sorte, mas não serve para analogia. São Patrício, obviamente, usou o trevo de 3 folhas. Você vai ter lá, cada folha é uma folha diferente da outra. Você não vai argumentar que uma folha é a mesma folha. Mas as 3 folhas compõem o mesmo trevo. Elas não são partes de um outro trevo hipotético. Então, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus, e Deus Pai é Deus. Mas o Filho não é o Pai. E o Espírito Santo não é a Pai. Embora procedam do Pai. Então, na verdade, você tem exatamente a pessoa que assume a natureza, mas que ela não está criando alguém novo nesse processo. Maria é uma criatura. E, de fato, nesse sentido, uma criatura é mãe de Deus. E aí isso gera revolta em tantas pessoas, né, que ficam, meu Deus do céu, Maria é a mãe de Deus, que horror, que horror. Mas sim, mas é porque ela não é a mãe de Deus Pai, não tem como alguém ser a mãe de Deus Pai, não faz sentido. Deus Pai não é um homem barbudo no céu em algum lugar. Deus Pai é o princípio de todo o cosmos, né? Nesse sentido, o cristianismo ele vai planificar, mas ele não vai contradizer insights que, sei lá, Aristóteles ou Platão ou tantos outros filósofos tiveram sobre Deus. Sim. Como imaterial e eterno. Outro meme maravilhoso é Deus é um homem barbudo no céu, e aí tinha um cara de Altíssimo que aí sim, mas só na segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que ele quer dizer com isso? Jesus Cristo. Então a encarnação do Verbo, ela é parte da redenção do homem, ela é sim, Jesus Cristo é sim Deus, ele é 100% Deus, ele não é criatura, ele não é inferior a Deus. A gente poderia falar, Guilherme, que ele é uma espécie de avatar? Eu não sei qual é a ideia de avatar. Seria que Deus está Vou te como dar um um avatar exemplo. de um personagem. Eu vou te dar um exemplo até usando o que você falou, né? Do autor se fazer personagem. Sim, sim. Porque quando a gente olha a tecnologia hoje, né? Isso aqui é idêntico à magia pra mim. Se eu não soubesse nada, se eu fosse, por exemplo, um habitante de uma tribo isolada que nunca viu tecnologia, e chega, caramba, a luz acende, o celular manda mensagem pro outro, né? E se a gente pensa na criação do universo pela ótica de um programador, por exemplo. Esse programador, ele senta para criar o universo dele online, e ele tem mais poder para fazer isso do que qualquer outra pessoa naquele universo. Nenhum rei, nenhum ministro do STF vai ter tanto poder quanto aquele programador sobre aquela realidade. Ele cria as leis da física lá dentro. Sim. E ele é um ser que ele para aquele universo que ele criou, ele é amaterial, atemporal. E vai dar início ao tempo e espaço lá dentro. Isso. Ele seria Deus lá dentro. E ele se apaixonou tanto pela criação dele que ele fala, cara, gostei muito disso aqui, mas a coisa tá desandando. Eu quero me fazer presente lá dentro. Ele cria um personagem que é ele, dentro daquela realidade. E aí esse personagem tem o login do código mestre, né? Ele tem o login do administrador. E nesse sentido, as regras não se aplicam para ele da mesma maneira. Não se aplica. Mas de outro lado, e aí ele tem uma segunda natureza, porque a partir do momento, embora ele tenha o código mestre, né? Ele tem o login de ADM, então de fato ele consegue fazer qualquer coisa, mas ele está obedecendo às regras. E aí é a segunda natureza enquanto personagem. Sim. Então ele está dentro do programa e ele está encostando nas coisas. E 2 mais 2 são 4. E ele está envelhecendo. E ele está envelhecendo, e ele está andando e crescendo e fazendo todas as coisas. O meu sentido de avatar seria isso. Sim, então. sim, é uma analogia. É claro que essa analogia não é perfeita. Vai ter os puristas falando, estão cometendo a heresia e tal. Mas isso é ridículo, porque nós estamos usando metáforas para explicar uma realidade que, obviamente, as pessoas não são... elas são maduras para, obviamente, entender a metáfora como uma metáfora, né? Mas sempre na internet vai ter alguém, não importa o quão bem construído seja a metáfora, que vai pegar a metáfora que você usou e falar, ele está querendo falar de maneira literal, ele diz que Deus, podcast Sócios diz que Deus é um programa de computador. Fala, não foi isso que foi falado. Mas sim, mas perfeita, essa analogia acho que ajuda a explicar bastante isso. E se você criasse um mundo digital, você não ia querer se colocar como personagem naturalmente?
Não é um impulso muito natural, assim, você querer estar lá. Mesmo que, e você não ia se colocar com login de administrador, sabe? Com todos os poderes e tal, mas mesmo assim andar e tocar as coisas e ver como elas são. Isso é lindo, na verdade. Não tem nenhuma... E é engraçado quando as pessoas falam, não, isso é contradição lógica, porque não pode ser ao mesmo tempo. Não tem contradição lógica nenhuma nisso. Eu não consigo... por mais que eu use a minha cabeça, assim, o meu intelecto não consegue conceber nenhuma contradição lógica. Não tem... Pode ter uma contradição aparente, né? Se você olhar de um plano superficial. É que a gente tem que entender uma coisa, né? Contradição em lógica, normalmente você fala em contradição quando você tem a negativa universal versus a afirmativa particular, ou a afirmativa universal contra a negativa particular. Isso tecnicamente é o que é contradição, né? Então, sei lá, todo pássaro é azul, algum pássaro não é azul. Todos os homens são mortais e eu sou imortal. Isso é contradição. Contradição você precisa ter um conjunto completo. A palavra correta não é contradição quando você opera em planos da realidade superiores. Não tem contradição em planos superiores. Se eu estou muito preocupado com as lógicas do programa, usando a nossa analogia, se o programador chega e muda a regra provisoriamente ou cria uma exceção, não há contradição lógica nisso. Não tem, porque eu estou introduzindo um princípio superior. Então, para haver contradição, eu teria que operar no mesmo plano, né? É igual quando você vai numa... É um sinal de confusão, na verdade, né? Intelectual. Quando eu uso a analogia de que a soma dos ângulos do triângulo é sempre 180 e alguém, um espertinho, fala, não nas geometrias não euclidianas. Fala, sim, mas não. Obviamente, o que eu estou querendo dizer com a primeira frase é no plano reto. Se você curvar o plano, que é o que acontece nas geometrias não euclidianas, obviamente mudam as proporções, mas aconteceu isso porque você mudou o plano. Então, é um sinal de baixa inteligência, não de alta inteligência, né? Você não contar as variáveis de princípios alheios ao plano que você está falando, né? Então, na verdade, quando você introduz o princípio superior, não tem contradição alguma. Olhando do ponto de vista de Deus, que ele se faça homem.